Ei, professora querida, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar vendo como ser professor de acordo com a BNCC. Então a BNCC ela traz, como esse profissional da educação deve atuar diante dessas mudanças, essa nova proposta que traz a Base Nacional Comum Curricular. A primeira coisa que ela coloca é que o profissional da educação, quem está atuando ali dentro da escola, precisa conhecer o documento, precisa estar estudando passo a passo, entender toda essa nova proposta que já entrou em vigor este ano de 2020. Então não tem como ninguém ficar de fora, tá? Então todo mundo tem que ir buscar mesmo, conhecer, não esperar não que a escola te dê essa formação. Cada um por si mesmo vai em busca, pesquisa lá na internet, vai olhar o que é, ler mais sobre esse documento. Então ele fala, conhecer e se apropriar deste documento, dos conceitos, das terminologias, que existe nesse documento, esses códigos alfanuméricos, como faz essa leitura, o que são essas habilidades, o que são aprendizagens essenciais, os direitos de aprendizagens, e aí vai. Então, assim, é entender mesmo, sabe? Para que o trabalho em sala de aula realmente se alinhe aos direitos de aprendizagem previstos por essa organização. Então, existe os direitos de aprendizagem que a gente tem que ter muita clareza, tá? Porque são direitos, tá? A criança, o estudante da educação básica, inteira, da educação infantil até o ensino fundamental, eles têm por direito o que está aqui no documento. Então, é direito. Então, a gente tem que ter clareza quais são esses direitos de aprendizagem para a gente estar alinhando isso tudo na prática, no dia a dia da sala de aula. Aí ele fala, o documento, requer que os profissionais da educação tenham novas formas de planejar e estruturar o trabalho pedagógico. De organizar didática e metodologicamente os componentes curriculares. O que são componentes? Que é o que a gente chamava de disciplina, de matéria. Hoje chama componentes curriculares, que é português, matemática, ciência, história, geografia, ensino religioso, tá? Tendo em vista as habilidades e as competências que precisam ser desenvolvidas. Então, em cada componente tem as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então tá lá, claro no documento, o que precisa ser desenvolvido em cada componente curricular, em cada ano escolar. Eu acho que tá mais fácil agora você fazer o seu plano de aula. Porque tá claro o que você precisa desenvolver. Você precisa propor a atividade que desenvolva aquilo, que precisa ser desenvolvido, sabe? Então, você como professor, você vai propor qual atividade, como que vai ser sua aula, como que você vai ensinar isso para desenvolver tal habilidade. Então, sendo necessário pensar em novas formas de ensinar, novas formas de acompanhar, de avaliar essas aprendizagens, Ainda que o documento curricular estabeleça o que deve ser essencialmente ensinado em cada etapa e em cada ano da escolaridade, ele não determina como deve ensinar, olha que legal, ou como é possível acompanhar. Então, o documento ele define o que é. Agora, como você vai ensinar, é você, professor, que define. Você tem essa liberdade. Ele só te fala o que você precisa desenvolver, tá? Qual a habilidade que você precisa desenvolver. O que é essencial ensinar. Agora, como você vai ensinar, a metodologia que você vai utilizar, como você vai avaliar, é você que vai decidir, tá? Então, ele fala, o próprio documento coloca, é necessário que o processo de formação continuada nessa busca pelo conhecimento seja constante, senão os professores não vão conseguir colocar em prática toda a mudança proposta, se não houver essa formação continuada
constante, contínua, né? Um estudo onde a gente precisa ler mais sobre a primeira infância, por exemplo, né? Quem é da educação infantil, os professores possam fazer trabalhos interdisciplinares, tá debatendo, discutindo, pensando juntos, sabe? E a partir de uma postura reflexiva sobre a prática, a gente está lidando com essas diferentes questões, né? Que vão permeando o trabalho didático do professor. Na educação infantil, eles trazem assim claramente a importância, né, que o professor tenha uma prática reflexiva, refletir sobre a sua prática constantemente, sabe, no cotidiano vivido ali, refletir sobre a sua prática. Ele precisa pautar na escuta, passar a escutar mais a criança, no olhar, observar mais, sabe, um olhar mais sensível, e na mediação e na promoção de um ambiente mais acolhedor, né, propício à aprendizagem. É isso que nós precisamos na educação infantil. E ele coloca, né, o compromisso dos professores e das instituições de educação infantil é observar constantemente e interagir com essas crianças, tá? É a partir da observação, dos questionamentos e do diálogo constante com a criança que tudo vai começar a ser transformado mesmo, né? Organizar, refletir, mediar, avaliar, né? Ter clareza dessas particularidades do trabalho, por exemplo, com bebê. Quem trabalha com bebê acha assim, bebê, não, é muito sério, é muito sério. E quem trabalha tem que ter o conhecimento assim, claro e profundo de cada faixa etária ali, de cada idade do bebê. Porque de 6 em 6 meses a mudança ela é radical, sabe? Como o cérebro da criança vai desenvolvendo, é muito rápido. E a gente precisa acompanhar, ter esse conhecimento, sabe? Conhecimento específico mesmo, sobre cada idade mesmo. A gente tem que ter clareza sobre o desenvolvimento das necessidades básicas da criança, por exemplo, o cognitivo, o social, o emocional, o físico da criança, né? Para a gente estar promovendo práticas adequadas a essas crianças, tá? É importante ter sensibilidade, né, para as linguagens da criança. Né? Às vezes o silêncio fala mais do que muitas palavras, o choro, o corpo expressa muito, né? A gente tem que ter essa sensibilidade. Estímulo, né, à autonomia, estimular essas crianças à autonomia, mediar a construção de conhecimentos científicos, artísticos, tecnológicos, né? E se colocar no lugar do outro mesmo, tá? Cuidar e educar, gente, são indissociáveis, não tem como a gente separar o cuidar do educar, né? Tem gente que acha assim, não, a gente só trabalha o cuidar mesmo, não tem como, quando você está cuidando, você está educando, né? O que você fala, a maneira que você pega, o que você expressa, como você conduz, a criança vai se constituindo daquilo tudo, então não tem como separar, tá? E a formação continuada é um processo contínuo que vai refletir na prática e melhorando. É só quando você para prestar atenção no que você está fazendo, como que você está fazendo, o que está funcionando, o que não está funcionando, que tem como você melhorar, tem como você mudar, tem como você aperfeiçoar, tem como você refazer aquele planejamento, propor outra coisa, ter uma outra prática, mas você precisa refletir. Tá? Se você for fazendo automaticamente, né, ali vai ficar sem sentido, sem significado. Então, por exemplo, a família e a escola, né, a escola e o professor, no caso, né, eles se complementam, né? Aqui o documento deixa claro, para a gente estar alcançando o desenvolvimento integral dessa criança. Então, a necessidade de nós estar a todo momento, gente, acolhendo a família. Não tem como a gente trabalhar na educação infantil sem acolher a família. A família ela vai dar um suporte muito grande para desenvolver o que a gente precisa desenvolver na criança. Se a família não fizer essa associação, se ela não estiver participando desse processo,
o seu trabalho não vai ter resultado, entendeu? Então, por isso que você precisa dessa interação, precisa dessa parceria, né, com a família. Ela é essencial para que o seu trabalho tenha resultado. Olha que interessante, né? Só que isso, durante muitos anos, as pessoas não compreenderam isso, né? Faz-se necessário investir nessa integração da família e escola. Só vai dar resultado se houver essa interação, tá? E o que está sendo bom neste período? O que você aprendeu? Você quer muito voltar para a escola? São atividades que a gente pode estar trabalhando agora nesse período da pandemia, por exemplo. Não, nesse período da pandemia é o momento que a gente mais precisa interagir, se aproximar e estreitar o laço com a família. Porque não adianta você só enviar atividade. A atividade só vai ser realizada se você tiver estreitado esse laço com a família. Porque é ele que está... A linha de frente nesse momento da pandemia são os pais, são os responsáveis pela criança. Então, por isso que a gente precisa da parceria deles para que o que você está enviando seja feito ou que seja realizado com sucesso, né? A gente tem que ter esse discernimento para entender isso. Então, na verdade, esse estreitar o laço, na verdade, é uma grande oportunidade, né? Acho que a gente viveu esse momento e que isso a gente deve estar utilizando como uma grande oportunidade mesmo para que o trabalho na escola venha trazer resultados mais significativos, viu? Direcionar essas famílias, colocar elas para estarem participando, sabe? Dando opiniões, sugestões das aulas. Elas vão se sentir pertencentes ali daquela comunidade escolar, como um membro importante que tem voz, que tem vez. Essa parceria que é rica e que a gente precisa dela. É para a gente mesmo, para o nosso trabalho ter mais resultado. E a gente precisa ter clareza, cada um tem um papel, né? Tem gente que fala assim, agora só falta essa, né? Eu tenho que educar filho do outro. Não tem. A gente além de ter que educar a criança, você tem que educar a família ainda. Essa é a função da escola. O lugar da família, por exemplo, né? O documento deixa claro, é contribuir com amor e desprendimento a cada momento na construção de um ser independente, criativo, livre, né? Que aquela criança saiba fazer escolhas, que seja uma pessoa justa, feliz, né? Dando prioridade à comunicação estabelecida na família através de um diálogo. E o lugar da escola está em educar para a democracia, no sentido da construção de um ser reflexivo, crítico, criativo, garantindo as aprendizagens dos conhecimentos necessários para a vida em sociedade, contribuindo no processo de inserção social das novas gerações. Tá vendo? Tá muito claro qual que é a função da família e qual que é a função da escola, né? E esses dois em conjunto vai formar, né? Vai trabalhar essa formação integral desse ser humano, que é o nosso objetivo, tá? Então é isso, gente, a função do profissional da educação, né, dando ênfase ao profissional da educação infantil. Ele precisa ter muita clareza dessas ações para ele saber atuar, né, uma atuação que venha trazer mais resultados, mais sentido, mais significado, mais parceria, tá? E a gente vai vendo então as crianças desenvolver da forma que a gente realmente precisa estar desenvolvendo, viu? E é isso, espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, compartilha, tá? Coloca lá para sua escola assistir também, um ajudando o outro, uma mão vai lavando a outra, é você contribuir. Então, se você assistiu, gostou, achou interessante, que o seu colega precisa saber disso, passa para ele o vídeo, tá? Um forte abraço e até o próximo.